Estúdio CBN. São 2h09. Você participa do Estúdio CBN pelo e-mail tatiana.vasconcelos, com 2 L's, @cbn.com.br. Pode nos ver, além de nos ouvir, no nosso site, cbn.com.br. Clica na câmerazinha e pode observar tudo o que acontece aqui no estúdio durante a nossa entrevista hoje com Olivier Anquier. Se você quiser, tem um link lá também no nosso site. Só clicar, seu e-mail vem diretamente pra gente. O WhatsApp pode ser também. O DDD é 11, o número é 99911-9981. 11-99911-9981. Olivier Anquier, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito boa tarde a vocês dois. Bom, vamos começar a nossa conversa pela sua nova casa. Você é dono de um trio de restaurantes, acaba de inaugurar uma padaria, a padaria Mundo Pão do Olivier. É isso. Qual é o conceito da sua nova casa? Então, é um conceito completamente inovador, que marca minha volta para a panificação como loja, né? Não que eu tenha parado como padeiro, né? Porque durante 18 anos, para um rede de supermercado, eu fabriquei, forneci. Mas eu não tinha mais loja de rua desde 2005, desde do Anquier que eu tinha aberto na Praça de Buenos Aires. Uhum. Aquele um misto justamente um pouco inovador, né, de botica de pão, salão de chá, tal, naquela época. Uhum. Hoje volta então às origens, né, com uma loja a localização dessa loja justamente me permitindo mudar completamente o que já existe em formato de padaria. Por quê? Em São Paulo. Nós temos dois tipos, né, basicamente, de padaria. A gente tem a botica de pães e a gente tem a padoca, né, a padoca brasileira tradicional. Mais um menos grande, mas eu vou colocar na mesma categoria. Mesma categoria, o cesta, a padoca. A particularidade das boticas de pães, elas estão da Avenida Paulista para o lado do Rio Tietê, né? Tudo Jardim, Itaim, Moema, Vila Madalena, tá por esse lado. Pro lado este lado aqui, não sei se tem em Higienópolis, mas que eu me recordo, nem tem mais. Tinha eu, e eu acho que depois não teve mais. Então, aproveitando esse lugar muito privilegiado, que é a Praça da República, que é o centro, que é, para mim, a alma da cidade, né? Eu sou profundamente urbano, né? Por ser de origem francesa e de origem parisiense, né? E desde que eu conheço São Paulo, né? Faz um pouco mais de 30 anos, eu me encontro no centro como eu me encontrava na minha cidade, que era Paris. Você vai me dizer, Olivier, você está exagerando um pouquinho, né? Paris é a Praça da República, o centro, mas não estou exagerando, não. Porque, de fato, em Paris, você anda, você esbarra nas pessoas, você esbarra num misto de gente muito interessante, né? Um leque de origens sociais muito aberto, que não acontece nos outros bairros de São Paulo, nem mesmo na Paulista. Talvez sejam características muito próprias de centros de grandes cidades. Exatamente. Centro de cidade é aonde começou a cidade, então já tem todo esse apelo histórico, né? E por isso a alma da cidade, que tudo começou por aí. Né? Então, essa situação geográfica, essa particularidade que eu acabei de citar, de uma mistura, um leque muito aberto de classes sociais brasileiras, um volume, um fluxo de gente muito forte, né? Como eu estou na esquina da Praça da República com a 7 de abril, eu estou bem de frente da saída do metrô 7 de abril, Praça da República, né? São aproximativamente uns 800 mil pessoas por dia que passam aqui na minha frente. Uma coisa curiosa também que acontece no centro há décadas é que a visão de negócio no centro é vista como uma coisa para baixo. A gente nunca cria algo de qualidade para o centro. Você acha que isso está mudando aqui?
Que eu digo, em São tá Paulo mudando, ou mas talvez se você nos me deixar centros... terminar minha frase. Ah, pois não. Por isso que ninguém pensa que, todo mundo pensa que, mas o centro é o craqueiro, pessoas muito humildes, trabalhadoras, assim, muito humilde, gente muito humilde, então o que se faz é medíocre. Uma padaria, ela não é boa, é tudo meio que pé sujo, quilo, tudo para essa categoria, e ninguém enxergou que, de repente, no centro, nesse fluxo gigantesco que eu acabei de citar, você tem também pessoas que precisam de um lugar onde ele se sente bem. É um volume muito grande. Uma classe média nova, uma classe média... Você tem tudo jurídico está lá, você tem muitas administrações lá, então são muita gente que gostaria, mas de repente almoçar ou comer, ou frequentar um lugar que não seja um pé sujo, uma birosca de esquina. Então todo esse olhar sobre essa realidade, quando todo mundo estava fugindo do centro, né? Eu fui em caminho inverso, mas não é de hoje, né? Já faz 11 anos que eu moro na Praça da República, casei no meu apartamento da Praça da República, aí há 9 meses atrás eu abri o Esther Rooftop, que fica justamente no mesmo edifício que a padaria, o edifício Esther, no teto, né? no penthouse, né? do Esther, onde eu morava e que eu transformei então, onde eu casei, que eu transformei no restaurante, muito interessante, diferente, com um visual diferente, que não é, por exemplo, o Terrace Itália, que tem um panorama muito tipo internacional, panorama mesmo, né, que a gente chama. Uma coisa que não é muito humana. Enquanto ali, com uns andares de altura, você tem a cúpula das árvores, de frente à praça, fazendo com que você está dentro da cidade, você não está superior a ela. Então, tudo isso é muito interessante. O conceito em si, fugindo da botica de pães, fugindo da Paddock, e aproveitar esse fluxo e poder justamente democratizar o pão, vamos dizer, falar de qualidade seria falar mal do pãozinho francês que eu adoro, né? Mas vamos chamar de pão finos, né? De pães diferentes, para falar com uma justeza, né? E a um preço que seja condizente justamente com esse leque aberto de pessoas que passam na minha frente. Eu tenho a sorte de ter muita gente passando. Então, eu tenho fluxo dentro da casa que me permite, isso daí um mês, né, que a gente está aberto, né? Que me permite justamente abaixar meus preços e ser realmente condizente também com a realidade brasileira. Então, por exemplo, você pega o seu pão e você pesa o seu pão, você mesmo, você não tem distância entre o cliente e o produto. Você está de cara com o produto, você pega o produto, você coloca no sacola, você vai pesar, depois passa no caixa, lá tem um café e tal. Olivier, fazer pães é algo que vem já de uma tradição da sua família. Sua mãe tem uma padaria de sucesso na Austrália. Você já é a terceira geração de padeiros na família, é isso? É isso aí. Como é essa história, então? Então, o tio da minha mãe, o Gilles Cordelier, a minha mãe de nome de nascimento é Cordelier. O Gilles Cordelier foi o primeiro padeiro da família em Boissy-Châtel, no nordeste de Paris, quer dizer, não é em Paris, mas a uns 80 quilômetros de Paris, vilarejo pequenininho da região da Brie, que vocês conhecem pelo queijo, mas não de ser um queijo, é uma região da França. Enfim, era o primeiro padeiro da família. Segundo padeiro foi a minha mãe, que há 40 anos foi para a Austrália, fui para Sydney, viu o que estava faltando, né? Australiano, de descendência inglesa, não são exatamente comedor de pão, e então não tinha esse conceito de padaria à francesa. Ela fez e rapidamente ela virou a referência da panificação na Austrália. Anos depois, eu fiz a mesma coisa aqui em São Paulo, em 1995, quando eu abri a Pain de France em Higienópolis. Tá. O que tem, Olivier, de diferente, digamos assim, no seu pão? A fermentação dele é diferente, uma fermentação longa, o que é isso? Então, o negócio é o seguinte, hoje em dia está muito em voga, né, o pão de sourdough, de fermentação lenta, de fermentação natural com madre, né, com levain.
que é a mesma fabricação, não, quase a mesma fábrica que o pão italiano, que faz com que você tenha aquela acidez naquele pão, que é delicioso, mas que não é delicioso com tudo, porque justamente essa acidez ela tem tendência a invadir os alimentos mais delicados. E há 40 anos foi desenvolvido pela minha mãe essa receita, que eu chamo aqui de P72, dizem mais P72, parece uma base a petróleo, uma plataforma, né? Não, P72 que diz pão 72 horas de fermentação. De fermentação. Eu faço a minha massa hoje, eu asso ela daqui a 3 dias. A particularidade dessa massa é que justamente eu não uso levain. Quando muita gente pensa que só tem condição de fazer fermentação lenta com levain, não tem, fazendo com que eu não tenha absolutamente nenhum resíduo ácido na minha massa, no meu pão. E aí tem ganhando as particularidades do pão de fermentação longa, né? É sabor, é resistência, não, é conservação, é textura, é alveolação. Alveolação são os buracos que a gente tem dentro do pão que dá a leveza, né, a esse pão. Então, essa massa, né, essa receita eu trouxe aqui nesse estabelecimento. Eu não podia fazer esse produto antes das minhas outras padarias, porque ele me obriga a formatos de pães que saiam do conhecido. Você está acostumado a ver o pão uma bola, você tem muitos formatos que são os formatos tradicionais. E o P72 me impede de fazer isso, justamente porque é uma massa muito particular, muito frágil, que não suporta a manipulação após fermentação. Então eu tenho que cortar ele, e então eu fico com pães com formato de retângulos compridos ou retângulos mais grossos, né, para os pães grandes. Então isso dificulta um pouco quando você está dentro do universo onde você tem essas referências. Fica difícil você chegar com um produto como esta. Por exemplo, na França não existe essa massa, porque realmente o francês não aceitaria, por ser muito longe do que está acostumado a ver. E a comer? E a comer, mais ou menos, porque você não deixa de ter pão com fermentação natural, que não dura 72 horas, mas que permite depois uma manipulação, que a minha não. Então, justamente a escolha do centro, o centro me dá todas as liberdades. Como eu sou pioneira na panificação de, vamos dizer, fina, né? Eu tenho, e com um leque de clientes que nunca viram croissant. Eu estou falando isso, é muito louco o que eu vou falar, mas as pessoas acham que São Paulo é lá naquele lugar, depois da Paulista, do lado de lá da Paulista. E, gente, para vender 10, 20 croissants por dia é uma dificuldade do lado de lá. Do lado daqui, no centro, o que está acontecendo? As pessoas têm um conhecimento do croissant, aquele da padoca, né? Aquele croissant mais maçudo. Maçudo, né? Que tem um formato de meia-lua, mas que não tem nada a ver com o croissant tradicional. E então as pessoas, por não ter referência ali, eles não têm a mínima ideia o que é um verdadeiro croissant. Eu fiz questão, essa oportunidade que eu tive, de poder colocar meu croissant folhado com manteiga no mesmo preço quase que esse croissant maçudo. É impressionante. As pessoas estão descobrindo, são centenas de croissants por dia que saem. E isso é muito, eu fico muito orgulhoso disso, porque realmente a proposta de democratizar está em um mês demonstrando que eu estou conseguindo. O pão de fermentação natural e lenta, na hora que a gente vai comer, quais são as principais diferenças que a gente sente em relação a um pão tradicional, vamos dizer? A primeira coisa é textura. Você vai pegar seu pão, ele vai ter uma casca, né? E dependendo justamente, mas aí fermentação lenta, você tem a com levain e a sem levain, que é a minha. A com levain, eu não me permitiria fazer nenhum comentário, a não ser que geralmente a casca é muito mais grossa. Tá.
E o brasileiro não está acostumado a isso. O brasileiro não está acostumado a comer casca grossa porque machuca, né, a gengiva, né? Então nós franceses a gente está acostumado a isso, mas o brasileiro não. Outra coisa que o brasileiro não está acostumado é o pão italiano, meio que nos obriga a chegar a um assamento muito escuro. E o brasileiro não gosta também, ele gosta do pão branco, né? O pão branquinho. Me dá aquele branquinho ali. O P72, ele me permite tudo isso, ele me permite ter uma casca dourada fina, independentemente do que eu coloco dentro da massa, se é noz, se é uva passa, se é azeitona, etc. Uma casca fina e que não, justamente, que não machuca. E uma cor, eu consigo chegar a cores mais clarinhas. Uhum. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é quando você abre ele, é a leveza dele. Você abre ele com uma faca, que nem um livro, assim, e aí você vê esses buracos, né? Essa aeração que eu chamo de alvéolas. E um pão de fermentação lenta, se você repara que as alveolações, elas são meio que, como se chama? Pedra pome. Não. Nacre, a gente fala em francês. Nacre, madrepérola. Madrepérola. Meu madreperlolizado. Gostou dessa? Gostei. Um ótimo neologismo. E amarelado, apesar da farinha estar completamente farinha branca, né? Eu consigo, graças à fermentação, um meio amarelado que vai dar um sabor quase cremoso a meu pão. Uhum. É muito interessante. Muito bem. A gente vai fazer um intervalo rápido. Estamos recebendo hoje aqui no Estúdio CBN o chefe de cozinha, padeiro, empresário, apresentador de TV, Olivier Anquier. Intervalo rápido, 3 minutos para as informações da sua cidade. A gente volta com as informações do repórter CBN e com a conversa com ele. Já, já.